Eu descobri que eu não sou um alecrim dourado da forma mais dolorosa possível, mas isso foi o começo para uma grande transformação que aconteceu na minha vida. Se os seus relacionamentos sempre terminam do mesmo jeito, recomendo que você assista esse vídeo, mas também preciso te alertar que esse não é um vídeo sobre relacionamentos, tá? Mas eu te garanto que vai fazer sentido. No vídeo anterior eu falei sobre como nós crescemos querendo ser aceitas, o quanto que nós fomos nos moldando para caber, o quanto que a gente foi deixando de se ouvir para ouvir o que o mundo tinha a nos dizer e o quanto que a gente tomava o que o mundo dizia sobre a gente como verdade, quando muitas vezes nem era. É fato que nós somos moldadas pelas nossas experiências e as nossas interações. Logo, se temos boas experiências e boas interações, nós tendemos a encarar a vida de uma forma mais saudável. Ao passo que, se nós vivemos experiências e interações difíceis, a gente tende a encarar a vida e a ter atitudes mais disfuncionais. O pior é que não são só as experiências e as interações, são também as ausências e faltas que moldaram muito do que nós somos hoje. Daí essas experiências, interações, ausências e faltas, elas nos levam a um modo de funcionamento específico que se repete. Modo de funcionamento esse que é alimentado pela forma como nós pensamos e sentimos. Isso é o que chamam de padrões de comportamento inconscientes. Traduzindo, a gente sempre pensa de uma forma X. Essa forma de pensar X nos faz sentir de uma forma Y. Esses pensamentos e esses sentimentos que a gente tem influenciam o que a gente faz. E aí pensa comigo, se a gente pensa do mesmo jeito, sente do mesmo jeito, a gente vai sempre agir da mesma forma também, né? E o difícil é que muitas vezes as formas como nós agimos nem sempre estão de acordo com os nossos valores ou com os resultados que a gente espera alcançar, sabe? Só que a gente não percebe porque não tem costume de examinar essas atitudes, sentimentos e pensamentos. Tem uma frase de Jung muito interessante que diz o seguinte: até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Pois bem, eis que eu, na minha milionésima frustração amorosa, comecei a achar tudo o que estava acontecendo muito estranho. Como assim a mesma coisa estava acontecendo sempre? E aí, sem que eu percebesse, só esse questionamento em si já foi uma quebra de padrão. Porque, em geral, eu só gostava de reclamar e buscar confirmação de que era o mundo que estava realmente contra mim. Mas, gente, bora pensar quais as chances? Sem perceber, com esse questionamento, eu comecei a ter um olhar mais científico para a minha vida, para as minhas experiências. Com essa mudança de perspectiva, eu pude encarar a minha vida e o que acontecia nela com muito mais objetividade. Foi quando eu resolvi começar o meu processo de autoinvestigação. Não tinha muito conteúdo falando sobre isso por aí na época em que eu comecei a ter esses questionamentos. Mas o meu ponto de partida foi que em algum momento eu já tinha escutado falar que tinha alguma coisa a ver com os nossos pais. Foi a partir daí que eu comecei. Eu literalmente criei um mapa mental do que eu vivenciei com os meus pais. Depois de feito o mapa, eu comecei uma pesquisa de teoria, psicologia relacionada ao que eu tinha vivido. E minha gente, foi chocante. Eu basicamente me vi descrita em um artigo científico. E eu fui percebendo que o modo como eu agia era condicionado, que eu sempre repetia os mesmos erros e, consequentemente, tinha os mesmos resultados. E aí eu finalmente entendi que não era azar, que o mundo não estava conspirando contra mim, que na verdade eram os padrões de comportamento que estavam causando esses ciclos repetitivos, apenas trocando a pessoa. Gente, descobrir isso dói, tá? Não vou mentir, é realmente doloroso. Mas o lado bom é que tem solução. E que depois que a gente descobre se a gente consegue fazer as mudanças necessárias, a gente consegue viver muito melhor. Então, se dar conta disso é um marco, é o primeiro passo. Só que junto com isso, a gente também precisa ter a compreensão de que a mudança não vai acontecer de uma hora para outra. Depois que a gente identifica o motivo pelos quais agimos, quais são os nossos traumas, o que é que nos falta, aí sim é o momento que começa o nosso processo de autoconhecimento, a nossa cura. Depois da descoberta, você pode se perguntar, tá, mas e agora como que eu lido depois que eu descobri o que é que me falta? Afinal, o que eu realmente espero da vida e das relações?
quem deveremos nos tornar, o que devemos pensar, como devemos agir para ir na direção do que nós queremos verdadeiramente. Algumas estratégias para isso são fazer terapia, mergulhar em si profundamente através de um processo artístico, como a escrita, por exemplo, e o uso de ferramentas como a astrologia. Se você quiser ajuda no seu processo, eu sou astróloga, entre em contato comigo e a gente conversa. Bom, e para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que relacionamentos saudáveis são sim possíveis. Eles não são perfeitos. E a mudança, a sua mudança interna, ela não é linear, ela não é fácil, mas ela é muito compensadora. Dito isso, quero deixar 2 perguntas para você. Quais são os ciclos que se repetem na sua vida? E o que você gostaria de ver diferente? Um abraço e até o próximo vídeo.